Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, quarta-feira, 27 de setembro, vamos falar de Vasco da Gama, tem notícias envolvendo o novo Estatuto do Vasco que foi aprovado, vamos falar da venda dos ingressos para o jogo com o Santos, dos pendurados, vamos falar também dos próximos 5 jogos do Vasco, além da questão do dinheiro da SAF que ainda não chegou e tem clube cobrando o Vasco na justiça, tanto no Brasil como no exterior também. E o momento vascaíno, além de outras informações que nós vamos trazer, como o jogo do Palmeiras com Boca em La Bombonera. Vamos falar também de Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido no Corinthians, e do Tite, né? Vai para o Flamengo, vai para o Corinthians, como que vai ser? Então tem informação nesse sentido, mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, e peço também para você dar o joinha. Entrou no nosso vídeo, já vai dando o joinha, porque você fortalece o nosso trabalho junto ao YouTube e ele entende que vocês gostam do nosso conteúdo, né? E com isso ele indica para outras pessoas também. E vai lá na palavra todas no sininho e habilite também para receber todas as nossas notificações. Depois da vinheta tem muita notícia para você. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos começar então falando de Santos e Vasco da Gama, porque os ingressos para essa partida, esses ingressos seriam vendidos hoje para a torcida do Vasco da Gama, mas de comum acordo entre o Santos e o Vasco, esses ingressos serão vendidos amanhã, quinta-feira, a partir de 10 horas da manhã, somente através do site futebolcard.com.br. A partir de 10 da manhã, no site futebolcard.com.br, R$80 o preço do ingresso inteiro e R$40 a meia entrada para ver Vasco e Santos. O Vasco tentou um número maior de ingressos, mas a polícia em Santos disse que as equipes visitantes já há um acordo por questões de segurança de termos aí 500 torcedores. Santos e Vasco domingo às 4 na Vila Belmiro. O Anderson Daronco é quem apita este jogo e o Vasco vai em busca de uma vitória importante, o chamado jogo de 6 pontos. E nós temos também aí vários jogadores pendurados. Já falar desses jogadores pendurados, porque na sequência o Vasco terá jogos importantes dentro de casa, mas todos os jogos são importantes, mas pendurados do time titular. O goleiro Léo Jardim, o lateral direito Puma Rodrigues, os 2 jogadores de meio campo, o Praxedes e o Paulinho. Esses aí estão pendurados no time titular. Na reserva tem o Jair, né, que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória do Vasco contra o América, o Figueiredo, que no dia 9 de outubro se apresenta a seleção do Ramon Menezes para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, o Matheus Carvalho e o Zé Vitor, além do Robson, que está entregue ao departamento médico, ele também está pendurado. Então, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Praxedes, Paulinho, Jair, Figueiredo, Matheus Carvalho, Zé Vitor e Robson são os jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Principalmente aí Léo Jardim, Puma Rodrigues, Praxedes e Paulinho, tomando o terceiro, não vão enfrentar o São Paulo. Os próximos 5 jogos do Vasco da Gama são assim: Santos e Vasco, domingo, dia 1º de outubro, às 4 na Vila Belmiro. Depois, na sequência, 2 jogos em São Januário. Vasco e São Paulo, no dia 7 de outubro, sábado, 18h30. Depois, Vasco e Fortaleza, no dia 18 de outubro, quarta-feira, às 19 horas. Aí vem um clássico com o Flamengo no Maracanã. Flamengo e Vasco, o mando é do Flamengo, primeiro foi mando do Vasco, mas de comum acordo, vocês se recordam que nós trouxemos essa notícia, as 2 diretorias se acertaram e
Maracanã dividido, renda dividida, enfim, foi o acordo da diretoria do Flamengo com a diretoria do Vasco. Esse jogo é no domingo, dia 22 de outubro, às 4 da tarde, no Maracanã. E Vasco e Internacional, no dia 25 de outubro, quarta-feira, às 19 horas, em São Januário. São os jogos já da tabela desmembrada da CBF. Depois do jogo do Inter, em casa, o Vasco vai a Goiânia enfrentar o Goiás. Goiás que será o adversário do Botafogo na próxima segunda-feira, e uma vitória botafoguense seria muito importante. Primeiro, para o próprio Botafogo permanecer na ponta do Campeonato Brasileiro e segurar o Goiás hoje atrás do Vasco da Gama, principalmente se o Vasco vencer a equipe do Santos no domingo lá na cidade de Santos. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo do Botafogo com o Goiás. Sobre a reforma do Estatuto, ela foi aprovada hoje à tarde, trouxemos em primeira mão nas nossas redes sociais, teve quórum de 152 conselheiros presentes, 129 votaram a favor da reforma do Estatuto, 22 votaram contra, e tivemos uma abstenção. 148 conselheiros não votaram na reforma do Estatuto, que foi aprovada a reforma do Estatuto do Vasco da Gama. Então, está tudo aí definido. Com relação a Vasco SAF, né? Este mês de setembro tem que ter mais um aporte de 120 milhões de reais. Esse dinheiro, por enquanto, não entrou, e o Vasco tem conversado aí com vários clubes a respeito de dívidas, né, de contratações que foram feitas, por exemplo, do Jair, junto ao Atlético Mineiro, uma transação de 13 milhões de reais, o Vasco já quitou uma parcela, tem a outra para pagar, mas ainda não pagou, e o Atlético recorreu, inclusive, a CNRD da CBF, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Então, tenta lá na CBF receber esse dinheiro que o Vasco deve. O Vasco já avisou que esse dinheiro vai entrar e que vai pagar o Tucumã, por exemplo, parte do passe do Manuel Capasso, né? Tem aí o Puma Rodrigues, tem também o Luca Orediano, foram atletas contratados com valores parcelados que o Paulo Braques fez naquela oportunidade para reforçar a equipe vascaína. São mais 120 milhões que precisam entrar nas contas do Vasco nos próximos dias. A expectativa é que até sexta-feira, o último dia útil deste mês de setembro, isso aconteça. Com relação a outros clubes, deixa eu começar com o Corinthians, né? Que demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo, que já dirigiu o Vasco da Gama, inclusive, na época fez uma boa participação. A informação que vem de São Paulo é que ele não estava com um bom relacionamento com alguns jogadores, e o empate de ontem com o Fortaleza 1-1 nas semifinais da Copa Sul-Americana foi o pavio, né? Foi aí a gota d'água para que ele fosse demitido. Chegou a imprensa a falar na contratação do Tite, que está acertando com o Flamengo. O meu amigo jornalista Hernan, né, que lá de São Paulo, diz que o Corinthians não vai atrás do Tite, não. Vai tentar um outro técnico. Por enquanto, o Fernando Lázaro será o interino e o Tite deve vir mesmo para o Flamengo. Existe essa expectativa quanto à equipe rubro-negra e depois demitir o Sampaoli, pagando aquela multa milionária. Libertadores da América, semifinais, amanhã no estádio La Bombonera, 21h30, tem Boca Juniors e Palmeiras. O Boca não faz uma grande campanha na temporada, se classificou para as semifinais tirando o Racing depois de 2 empates, né? E os jogos não foram bons, eu assisti os jogos muito truncados e tirou nos pênaltis. O Boca tirou o Racing para se classificar e pegar o Palmeiras. Faz o primeiro jogo na Argentina, em Buenos Aires, na capital, e o segundo jogo semana que vem no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Palmeiras é o grande favorito para esse jogo, ao meu sentir. E o técnico Abel Ferreira, que não tem o Dudu, ele se lesionou no Campeonato Brasileiro, né, naquele jogo contra o Vasco da Gama,
pé ficou preso na grama sintética, ele acabou machucando o joelho e dessa maneira só volta no segundo semestre do ano que vem. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. No meio-campo, Zé Gabriel, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Na frente, Mike, o Arthur e também o Rony. É esse o time do Palmeiras para pegar o Boca amanhã. Repito, para mim o Palmeiras é o grande favorito para seguir na competição. Sobre a seleção brasileira, a gente aguarda, depois do jogo desta quarta-feira entre Fluminense e Inter, que o Fernando Diniz possa definir o substituto do lateral esquerdo Caio Henrique, que vai passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Se machucou sozinho e só volta no ano que vem, ele que foi revelado pelo Fluminense. Teve gente me pedindo aí para repetir as probabilidades de rebaixamento dos clubes, né, que estão da 10ª posição para baixo. Então, vou fazer do 10º colocado até chegar ao time do Coritiba. Vamos lá. Corinthians tem 6,5% de probabilidade, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, para cair. O Cruzeiro, 11,1%. O Cuiabá, 11,2%. O Inter, 12,7%. O São Paulo, 16,2%. Aí vem o Vasco, 23,3%. O Goiás, 31%. O Bahia, já na zona de rebaixamento, 42,1%. O Santos, 54,9%. O América Mineiro, 94,5%. E o Coritiba, 96,3% de chances de rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo, então? Quero a sua opinião. Repetir aqui para você que foi aprovado, então, a reforma do Estatuto do Vasco da Gama. A gente tem aqui os números: 152 presentes, 129 a favor, 22 contra e uma abstenção. 148 conselheiros não votaram na reforma do Estatuto do Vasco da Gama. Quero a sua opinião e quero te pedir para nos acompanhar nas redes sociais. Os endereços estão passando aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Se tiver vermelhinho aqui embaixo, o Wellington Campos FC, é porque você ainda não é inscrito ou você é novo no canal. Se inscreve, é muito importante você se inscrever, porque você vai me ajudar muito, porque, primeiro, o canal cresce, segundo, o YouTube, você dando joinha também, entende que esse vídeo é legal, que você gosta e recomenda esse vídeo para outras pessoas. E peço também para você habilitar a palavra todas no sininho para receber todas as nossas notificações e coloque o link, né, desse nosso vídeo, compartilhe com os grupos onde você participa. Sei que tem muita gente me ajudando e sei que isso me recompensa bastante, fazer esse trabalho com todo carinho que eu faço diariamente aqui com vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira a todos. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.